Boa tarde. Boa tarde, Luci. Boa Tudo tarde. bom? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, seu Matias. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Boa- Rosa. Tudo bom? Tudo jóia. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Tudo bom? Boa tarde, doutora. Tudo bem?
4 para domingo, são 15h40, né? A gente podia ir Sim. começando e o pessoal vai entrando. Tem uns que estão nos Uhum. retiros, né? Que vão assistir depois, viu? Sim, A Mônica avisou, outros, a Conceição, os que estão no retiro hoje, sabe? certo. Aí a gente pode. Eu estava aqui, sabe, fazendo o quê? Pensando que na manhã de espiritualidade, eu estava copiando aqui as laudes. Vou começar com as laudes, com a oração das laudes. Uhum. Então, vamos começar, então. Tá bom, pai. Vamos começar. Dá para eu poder partilhar aqui minha tela? Pode sim, padre. Eu tenho que me autorizar, né? Botaram como o senhor como anfitrião, não botaram não, né? E aí, Rosa? E Rosa, ela a gente botou como anfitrião. falou Na alguma coisa? verdade, não tem ninguém como anfitrião. É, Nem como anfitrião, nem como co-anfitrião. Aí, no caso, ela tem que autorizar alguém para estar compartilhando. Deu certo, não? Verdade, é porque ela disse que não está conseguindo entrar, que ela não está aqui em Teresina, está fora de área. E ela tinha me dito que ia me botar como anfitriã e não deu tempo para ela botar. Como é que a gente faz? Vamos O senhor vai falando, né? falando, né? Ela disse que vai ficar tentando, ela disse que está tentando e não Tá está. certo, vamos falando aqui. Tá bom, tá certo. Pai. Eu Desculpa aí. eu vou recapitular Certo, o que assim, essa nós parte da vida, né? vimos no nosso último encontro. Nós vamos Uhum. começar com a oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, Ó que Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito do Santo, Espírito Espírito Santo, fazei com que Santo, apreciemos retamente apreciemos todas as retamente coisas todas as coisas, segundo o mesmo segundo o Espírito. mesmo Espírito. Gozemos sempre de Gozemos sua sempre de suas consolação consolações. por Cristo, Senhor Cristo, nosso. Senhor nosso. Amém. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Pai, Espírito Filho e Santo. Espírito Amém. Santo. Amém. Começamos no nosso último encontro a ver o livro da Glória, que corresponde aos capítulos 13 a 20 do Evangelho joanino. Esta segunda parte do Evangelho... Ela conseguiu, viu? Ah, tá certo. Se precisar, já fazer a revisão, vai depois, se você quiser compartilhar, já pode, viu? Sim, tá certo. Então, essa segunda parte do livro, do Evangelho segundo João, que é o livro da Glória, descreve o momento em que Jesus retorna para o Pai. Então, se na primeira parte, que é chamada Livro dos Sinais, do capítulo 1 ao capítulo 12, é descrita a maneira como Jesus vem ao mundo, ou como ele agiu estando no mundo, aqui no livro da Glória se vai narrar o momento em que ele retorna ao Pai. É a hora de Jesus que já foi anunciada em várias passagens da primeira parte do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo João. Nesse conjunto aqui, do capítulo 13 ao capítulo 20, há pelo menos duas sessões mais longas. A primeira delas é Jesus com os seus discípulos no cenáculo, celebrando a sua despedida, ou o seu adeus, né, entre aspas. Corresponde aos capítulos 13 a 17. Então, essa é a primeira parte do livro da Glória. E a segunda parte do livro da Glória traz o relato da paixão e da ressurreição de Jesus, nos conhecidos cenários de Jerusalém, já da tradicional narrativa da paixão. São os capítulos 18 a 20. Então, essa é a segunda parte. E o capítulo 21 é o epílogo, redacional do Evangelho. Também tínhamos visto que a cronologia joanina varia em relação aos sinóticos no que diz respeito aos eventos da Páscoa de Jesus. Nos evangelhos sinóticos e também no Evangelho segundo João, os acontecimentos pascais se dão da noite da quinta-feira até a madrugada do domingo. Isso é comum. Então, assim, com relação aos dias da semana, não há diferença entre o Evangelho joanino e os Evangelhos sinóticos. A diferença entre o Evangelho joanino e os Evangelhos sinóticos se dá no dia do mês, Então, os dias do mês é que são diferentes. É que a noite da quinta-feira, nos evangelhos sinóticos, já é o 15 do mês de Nissan, isto é, já é a Páscoa judaica. Recordando que a noite do dia anterior já é o dia seguinte também, na contagem judaica, né? Então, a quinta-feira à tarde ainda é 14 de Nissan, mas a quinta-feira à noite, nos evangelhos sinóticos, já é o dia 15 de Nissan, e isso quer dizer que, segundo a cronologia sinótica, aquela ceia que Jesus celebrou, a última com os seus discípulos, era também uma ceia pascal, era uma ceia judaica, da Páscoa judaica. Era dia 15 do mês de Nissan. E na cronologia joanina, não.
aquela quinta-feira à noite não era 15 do mês de Nissan, e sim 14 de Nissan. Nissan é o 7º mês do calendário judaico. O que significa dizer que a ceia não era uma ceia pascal judaica, não é, segundo a cronologia joanina, e sim uma ceia de adeus, uma ceia de despedida, né? E aí, por causa dessa diferença, né, do dia do mês, também o dia da morte de Jesus na cruz, coincide exatamente o momento da morte de Jesus na cruz, na cronologia joanina, é um evento pré-pascal da Páscoa judaica. E por isso, então, é o momento em que os cordeiros também estão sendo abatidos. Há muitas discussões sobre qual cronologia é a mais histórica, é a mais fiel aos fatos da história. Ao que parece, João é aquele que mais se aproxima dos dados da história. Mas, mesmo assim, a gente não pode dizer que João também não teologizou com a própria cronologia, com a própria ordem dos fatos, porque, por exemplo, a liturgia muito influencia tanto os sinóticos quanto o Evangelho joanino. Então, a literatura joanina, também no tocante à Páscoa de Jesus, não está isenta de influência da liturgia cristã primitiva. Mesmo assim, para muitos, João é aquele que mais se aproxima dos fatos. Então, outra característica aqui que nós vamos colocar é a questão da subdivisão, né? Nós estamos aqui na primeira parte do livro da Glória, que é o Adeus de Jesus, capítulos 13 ao 17. Nós já dissemos, né, que o livro da Glória tem duas partes, de 13 a 17, o Adeus de Jesus, a última ceia, e de 18 a 20, paixão, morte e ressurreição, né, de Jesus e suas aparições. Esta primeira parte aqui do livro, capítulos 13 a 17, que constituem o Adeus de Jesus, podem ser distintos também dois momentos, né? Se pode distinguir primeiro a abertura do relato de despedida, que é a abertura geral do livro da Glória, de toda a sessão, desde o capítulo 13 até o capítulo 20, né? Aí vem a primeira grande parte que é o gesto profético do lava-pés, que culmina no anúncio da paixão. Capítulo 13, versículos 2 a 30. Então, essa é a primeira parte, ou a primeira unidade, ou a primeira seção da primeira parte do livro da Glória. E a segunda são os diálogos de despedida de Jesus, que vão do versículo 31 do capítulo 13 até o versículo 26 do capítulo 17. Esses diálogos de despedida de Jesus são três, na verdade. São três. Do capítulo 13 ao capítulo 14, do capítulo 15 ao capítulo 16, e o terceiro é o capítulo 17. Então, assim, 13:31 até o final do 14 é o primeiro diálogo de Jesus, de despedida. Os capítulos 15 e 16 constituem o segundo diálogo de despedida de Jesus. E o capítulo 17, que é a oração sacerdotal, né, a oração de Jesus ao Pai, é o terceiro diálogo. Então, o que nós começamos a estudar na semana passada foi justamente a primeira parte a primeira sessão dessa primeira parte do livro da Glória, capítulo 13, versículo 1 a 30.
que é o lava-pés e o anúncio da traição. Tínhamos visto como... agora eu vou partilhar a tela. Encontrar aqui onde eu estou. Vou fechar aqui um monte de coisa. Só estou fechando aqui um monte de coisa para poder conseguir encontrar o que eu quero. Acho que dá para ver, né? Dá sim. Pronto. Então, nós estávamos aqui justamente nessa parte que é a primeira sessão da primeira parte do livro da Glória, o lava-pés e o anúncio da traição. E nós tínhamos analisado o lava-pés em si, né? O gesto de Jesus e o seu sentido soteriológico. Tínhamos visto que há uma referência temporal durante uma ceia, né? O que faz pensar que nós não estamos aqui diante de uma ceia, particularmente da ceia judaica, mas de uma ceia que Jesus fez com os seus discípulos para lhes apresentar o seu testamento espiritual, que é um gênero bastante comum nas Sagradas Escrituras e nas literaturas antigas, o chamado testamento espiritual. E aqui se coloca nesta primeira parte, não só nesta primeira parte, mas como nós estamos na primeira parte, se coloca em destaque Judas Iscariotes, o diabo que havia seduzido Judas, né? E também a figura de Simão Pedro, que domina dos versículos 6º até o versículo 9º. Eu coloquei aqui justamente em destaque Simão Pedro, o diabo, Judas, e aqui já se diz que Judas estava seduzido, né? Depois, João vai dizer que o que ocorreu, que Judas mergulha numa relação mais profunda com a relação com o diabo, né? Com Satanás. Então, aqui Jesus lava os pés dos discípulos e ele, quando vai lavar os pés de Simão Pedro, Simão não aceita, porque Simão pensa em termos humanos. Ele não lê o gesto profético de Jesus. Ele continua, ele vê naquilo que Jesus faz simplesmente uma humilhação. Até mesmo, isso era quando chegava um hóspede na casa do judeu, do semita, de um modo geral, esse como um sinal de grande estima, de atenção, de hospitalidade, lhe lavava os pés. Quem fazia isso podia ser a esposa, podia ser o filho, e às vezes também o dono da casa, né? Mais raramente o dono da casa. E mais comumente, se houvesse, né, quem faria isso seria um escravo. O gesto era visto como uma humilhação na própria cultura judaica, porque, de modo que até os próprios rabinos judeus proibiam que escravos, havendo outro escravo, né, que escravos judeus fizessem isso. Então, Simão Pedro raciocina em termos bastante judaicos
e ele vê no gesto de Jesus uma humilhação, algo incondizente com a condição daquele que para eles é o mestre. Mas aí é que Jesus está justamente ensinando os seus, né? O gesto de lavar os pés é o serviço. E este é como dizer assim, este é o grande discurso de abertura da ceia, né? Não um discurso em palavras, mas um discurso em ações. Como a gente costuma dizer, é uma parábola em movimento que Jesus realiza aqui. E aí, então, vem, que nós não tínhamos visto, né? Também não tínhamos lido, a segunda parte, que é o sentido exemplar, né? A exortação aos discípulos. E diz o seguinte, eu vou aumentar o tamanho da letra, aliás, aumentar o tamanho da letra, dá um zoom. Então, o sentido exemplar, a exortação aos discípulos, capítulos 13, né? Capítulo 13, versículos 12 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Disse aos discípulos, entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque sou. Se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos um exemplo, para que façais assim como eu fiz para vós. Amém, amém, vos digo. O servo não é maior do que o seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Já que sabeis disso, sereis felizes se o puserdes em prática. Eu não falo de todos vós. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já, antes que aconteça, eu vos digo, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Amém, amém, eu vos digo. Quem recebe aquele que eu envio, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, aqui nós estamos diante da terceira parte deste evento geral, que é o lava-pés e o anúncio da traição, que constitui, por sua vez, a primeira sessão da primeira parte do livro da Glória. Voltando, então, aqui ao texto, né, ao início desta sessão, o título que o Königs dá a essa sessão é o sentido exemplar, a exortação aos discípulos. Por isso, então, coloquei em destaque algumas atitudes de Jesus. A primeira é ele vestiu o manto, né? Ele retomou o manto que ele havia deposto no momento em que ele lavou os pés dos discípulos. Isso não é um gesto simplesmente qualquer, né? Jesus volta à mesa, isso é o versículo, aqui nós estamos nos versículos 12 a 15, né? Então, Jesus volta à mesa e pergunta se eles entenderam, os discípulos, o sentido do seu gesto. E, em seguida, ele explica qual é o sentido do seu gesto. Os discípulos chamam-no de mestre e senhor. Essa expressão aqui, mestre e senhor, elas têm um correspondente na língua
na língua dos hebreus. Mestre é rabi. E senhor no sentido aqui, como os rabinos são tratados, né? É mari. Então, ele é chamado de rabi e mari, que são títulos dados aos rabinos e aos escribas pelos seus discípulos. E os discípulos chamam Jesus como rabi e como mari, mestre e senhor, com razão porque Jesus, de fato, é o mestre e é o Senhor, né? E agora, este mestre e Senhor, ele lavou os pés dos seus discípulos. E com essa atitude, Jesus está dizendo aos discípulos que eles devem lavar os pés uns aos outros. Em outras palavras, eles devem tornar-se escravos um dos outros pela caridade. Não é a escravidão forçada, não é o serviço forçado, não tem nada de coação. Se trata de fazer-se servo do outro na caridade. Já São Paulo diz isso na carta aos Gálatas. Né? Ali, eu vou ler essa passagem aqui, da carta de Paulo aos Gálatas, porque aqui o Côniges, ele colocou, né, acho que não foi ele que errou, não. Aliás, é um erro, né? É um erro talvez de digitação, só de digitação mesmo. Só conferindo aqui, olha. Capítulo 5º, lá no livro diz, capítulo 15, a Carta aos Gálatas não possui 15 capítulos, né? A Carta aos Gálatas, ela só possui exatamente 5 capítulos. Aí, o versículo 13. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros. Então, pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros. Esse preceito do cristianismo, nós já encontramos no capítulo 5º, versículo 13, da Carta aos Gálatas, né? E Jesus, de maneira muito concreta, alude a este preceito, de ser escravos uns dos outros pela caridade. E até uma imitação literal não estaria fora da perspectiva, né? Na igreja primitiva, as viúvas lavavam os pés dos santos, né? Não dos santos, dos altares, né? Dos cristãos, das pessoas que eram santificadas pelo batismo. Né? Então, em João, não são as viúvas que devem fazer isso, mas quem deve fazer isso são os 12. Aqueles que estão à mesa com Jesus, embora o Evangelho joanino não diga explicitamente, são os 12 apóstolos. Os que estão à mesa com Jesus são os 12. E esta ordem que ele deu de lavar os pés dos outros é, em primeiro lugar, aos 12, aqueles que são os chefes da comunidade. Então, aquele que é o chefe, ou aquele que, como ele é mestre, é senhor, mestre e senhor, né? É que deve, mais ainda, lavar os pés. Então, tudo começa por aqueles que são a cabeça, que são os chefes, aqueles que gozam da prerrogativa de serem chamados de mestre e senhor. É o serviço na caridade, ou ser escravo dos outros na caridade. Aqui também, outra coisa, nós temos um imperativo que está baseado em um indicativo. Então, o imperativo é o que deveis fazer a mesma coisa que eu vos fiz. Mas isso tem uma base, que é justamente o indicativo. Aí nós vamos ver aqui o que é isso. O que devemos fazer está fundado
sobre algo que nos foi dado e algo que é anterior à nossa obrigação. Porque antes da obrigação moral, vem o dom de Deus em Jesus. E como o servo, Jesus torna-se escravo ao dar a própria vida. Então, é necessário, em primeiro lugar, aceitar isso de Jesus. Simão Pedro não queria aceitar Jesus, que lhe lavava os pés. E, portanto, ele também não aceitaria, e muito menos ainda aceitaria Jesus, que dá a própria vida, né? Então, quem não aceitar isso, Jesus, que se torna escravo até o ponto de dar a própria vida, não terá parte com ele. E quem pensa como Simão e vê nisso apenas um gesto de humilhação, não tem parte com ele. Então, não vai participar com ele. Então, existe o indicativo, e o primeiro indicativo é o próprio Jesus, é o dom de Deus que vem através de Jesus, é Jesus que se faz servo até o dom da própria vida, é aquele que mostra isso de antemão, lavando os pés dos discípulos, e então, assim, somente quem aceita esse indicativo está apto a acolher o imperativo, assim como eu fiz, que também vós o façais. Então, por isso é que se diz, o imperativo está baseado no indicativo. O indicativo é a atitude do próprio Jesus, não simplesmente a atitude de lavar os pés, porque esta é uma parábola de algo maior que Jesus realiza. Então, por outro lado, não basta que passivamente deixemos Jesus percorrer o seu caminho de servo sofredor. É no fato de segui-lo ativamente que mostramos a nossa vida e a aceitação de Jesus servo que dá a própria vida. Importa deixar lavar os pés, né? Deixar que Jesus nos lave os pés significa deixar que ele nos salve, deixar que ele dê a sua vida por nós, deixar que ele se faça o servo sofredor até o dom da própria vida para nos salvar. Então, é preciso deixar que Jesus nos lave os pés, é deixar que ele nos salve, em outras palavras. Mas também nós devemos lavar os pés uns aos outros, isto é, devemos imitar Cristo. O cristão autêntico é aquele que imita Cristo, é aquele que imita o Mestre. Então, diante desse imperativo, aqui, dei-vos um exemplo para que façais como eu fiz a vós. Esse imperativo, ele tem... É um imperativo que tem como base o indicativo. Aqui no versículo 15, isso está bem indicado. O imperativo que façais como eu fiz a vós. O indicativo é o exemplo que Jesus nos dá, que não é simplesmente o lavar os pés, mas é o fazer-se servo até da própria vida. E é preciso, então, deixar que Jesus lhe lave os pés, isto é, deixar ser salvo por Jesus para poder lavar os pés dos outros, isto é, para também ser instrumento de salvação dos outros. Por causa desse nosso tradicional moralismo, é bom insistir no indicativo, aceitar que Jesus seja o escravo, o ninguém, que faz de nós também ninguém, o centro da atuação de Deus. Em Jesus acontece o esvaziamento de Deus para nós. A carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6, se fala, até o versículo 11, né? Se fala do esvaziamento e da exaltação de Jesus. E quando Paulo ali, reportando aquele hino cristão primitivo na sua carta, ele também coloca um adendo, ele diz, fez-se escravo, né? Foi obediente até a morte, e morte numa cruz.
Então, é preciso aceitar esse esvaziamento de Deus. Essa kenosis, essa é a palavra própria do Novo Testamento, né? É a kenosis, esse esvaziamento de Deus, a fim de que, por esses esvaziamentos, nós nos deixemos salvar. Paulo apóstolo também, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8º, versículo 9, tem uma expressão que traduz muito bem isso. Ele diz: ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Então, esse escândalo do Deus que se esvazia tem que ser aceito, porque somente assim é que a pessoa se deixa salvar por Jesus. Então, em Jesus acontece o esvaziamento de Deus para nós. Só quando tivermos assimilado esse fato, seremos capazes de lavar os pés uns aos outros, sem nos julgarmos importantes ou impormos a nossa caridade ou filantropia como mérito nosso. Por exemplo, quando chega esse tempo de Natal, há muitas manifestações de caridade, filantropia, e muitas delas não são gestos gratuitos, né? Elas são bem mais, por um lado, desencargo de consciência, ou até mesmo mera promoção, mera autopromoção, né? Então, não significa, não tem um significado verdadeiro no fato de se aceitar o Cristo que morre, que se faz pobre, que se esvazia, que nos lava os pés com sua paixão. E por isso, assim, quem não aceita este caminho de Cristo como sinal de salvação, também será incapaz de realizar qualquer gesto por verdadeira caridade, né? Porque, na verdade, o gesto de Cristo é um gesto da caridade, ou do que diz na abertura desta passagem, do amor que vai até o limite, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, ou amou-os até o extremo do amor, que é o que significa a expressão até o fim. Então, o lava-pés, nós ainda estamos vendo os versículos 12 a 15, só para a gente não perder vista. O lava-pés é um símbolo. Ele significa mais do que o mero gesto material. Interpretar na prática o dom de Jesus significa não considerar Jesus como um herói cujas façanhas vamos copiar, mas deixar aparecer o esvaziamento de Deus em nosso agir. O ato de amor de Jesus, o lava-pés e a doação da própria vida, é único e incomparável. É um ato de Deus. Torna-nos livres para viver em conformidade com esse amor e em total liberdade tornar-nos escravos na caridade. Como, repito, Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 5º, versículo 13. Fazer-se servos na caridade, no amor. Então, assim, no capítulo 13, versículos 34 a 35, e no capítulo 15, versículo 12, Jesus repetirá quase as mesmas palavras deste versículo 14. Né? Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Então, nos versículos 34 e 35 deste mesmo capítulo 13, e no versículo 12 do capítulo 15, Jesus repetirá quase estas mesmas palavras, substituindo, porém, o lava-pés, o lavar os pés, pela expressão amar. Né? Então, porque o lava-pés não é outra coisa senão um gesto de amor. É um gesto de amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
E depois de ter dito isso, João, então, descreve, num gesto concreto de Jesus, no lava-pés, o seu amor. O lava-pés pré-anuncia o seu serviço até o dom da própria vida, até a cruz. Então, como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. É a expressão que Jesus vai usar depois de ter lavado os pés. O que nos faz ver que lavar os pés corresponde aqui a amar, né? Não é só lavar os pés, não é só fazer um teatro, né, de lava-pés. Lavar os pés é amar o outro, né? Amar o outro até o ponto de se fazer escravo na caridade. E é isso que Jesus faz. Então, é um gesto simbólico muito carregado de significado, esse de Jesus, de lavar os pés de seus discípulos. E aí temos os versículos 16 e 17, em que, já que sabeis disso, sereis felizes se o puserdes em prática. Eu coloquei essa sentença aqui em destaque, justamente porque, para Jesus, a condição da felicidade do discípulo é colocar em prática esse amor de serviço na caridade. Um discípulo de Jesus, um autêntico discípulo de Jesus, realiza-se, né, é feliz quando na prática, né, na sua prática de fé, coloca-se a serviço do outro na caridade, se faz escravo do outro na caridade. Então, Jesus amou primeiro, mas a partir daí é a vez do discípulo, para insistir na imitação prática de seu exemplo. Jesus declara solenemente que o servo não é maior do que o seu senhor, assim como o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Nós estamos vendo aqui os versículos 16 e 17. Né? O servo não é maior do que o Senhor, o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Se os discípulos tivessem consciência disso, tiverem, melhor dizendo, consciência disso, e agirem de acordo com essa consciência, então eles serão felizes. Aqui nós que somos leitores dos evangelhos, né? Talvez assim, mais do que a própria comunidade joanina, mas nós que somos leitores atuais do Evangelho segundo João, nós somos também transportados até as bem-aventuranças do Evangelho segundo Mateus, porque feliz, ser feliz, né? Bem-aventurado, essa é a expressão. Feliz ou bem-aventurado é um macarismo, makarios, né, na língua grega. Então, sereis makarioi, né, ou felizes ou bem-aventurados. Bem-aventurado, na concepção de Jesus, é aquele que se faz servo do Senhor na caridade, servo na caridade, escravo do outro na caridade, ou pela caridade, que é o sentido do lava-pés, o sentido prático do lava-pés, é amor. Né? Então, sereis felizes. E aqui nós temos um paralelo com as bem-aventuranças, cujo parâmetro principal de felicidade é a pobreza no espírito. E a pobreza no espírito das bem-aventuranças de Mateus consiste exatamente em aceitar que se é dependente totalmente de Deus. O pobre no espírito é aquele que reconhece ser radicalmente dependente de Deus. É aquele que reconhece
não ser senhor nem da sua própria vida. Porque, de fato, ninguém é dono nem da própria vida. Se fôssemos donos da nossa vida, nós teríamos o poder de retomá-la ou de dá-la. E nós não temos esse poder. A vida nos foi imposta. Não fomos nós que pedimos, nós a recebemos e viemos ao mundo. E, da mesma forma, nós não temos o poder de retê-la. No momento do nosso último respiro sobre esta terra, ninguém vai poder fazer nada senão cumprir com aquilo que é o ciclo natural da sua existência sobre esta terra. Então, o pobre no espírito, o bem-aventurado, é aquele que se reconhece radicalmente necessitado de Deus. Aqui, a maneira joanina, é aquele que aceita a salvação de Deus, que se esvazia. É aquele que aceita o Senhor e Mestre lavar-lhe os pés, que aceita o gesto de humildade de Deus, que salva se fazendo pobre para nos enriquecer com a sua pobreza, também na linguagem de Paulo, né? Então, se os discípulos repetirem esse mesmo gesto de humildade de Deus, então serão felizes. Não no sentido de mera satisfação psicológica, porque essa coisa de satisfação, de mera satisfação psicológica, é muito relativa, né? Mas no sentido mesmo profundo de uma bem-aventurança, de uma declaração de salvação da parte de Deus. A aparição, ou melhor dizendo, a participação com Cristo, ponto de partida de toda essa cena exemplar, planifica-se na imitação do seu exemplo, inspirada no reconhecimento da sua autodoação. Quem não aceita a autodoação de Cristo também não vai ter parte com ele, não tem parte com ele, e, consequentemente, não imitará o seu exemplo, e, por isso mesmo, não será bem-aventurado, não será feliz. E ser feliz aqui não é mera satisfação psicológica, é algo mais profundo, né? É algo que toca mesmo a concretude da própria existência e da realização pessoal, não apenas da sua realização pessoal neste mundo, mas de alcançar o fim último da sua existência, que é Deus, ser feliz. Depois vem os versículos 18 a 19. Todavia, 18 a 19, eu coloquei sempre em vermelho aqui no texto, quando ele se refere a Judas. E por essa tonalidade de cor, né, que é o vermelho, a gente vai percebendo como está sempre citado, olha, implícito na narrativa, até o fim, olha, até o fim. Ali Judas todo o tempo, né? Como se também no próprio, nesse mesmo relato, tivesse implícito que a comunidade joanina não está livre, né? A comunidade joanina, mas que a comunidade joanina aqui para nós é o protótipo da comunidade cristã em geral, né? Ela não está livre, mesmo com essa comunidade que celebra com Cristo a ceia, né? Ela não está livre da presença daquele que justamente age conforme o poder das trevas, né? A primeira ceia começa com essa presença, né? E aqui, então, a gente está vendo através dessas alusões que Jesus vai fazendo. Então, nos versículos 18 e 19, ele diz: eu não falo de vós. E ele diz: aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Em alusão clara a Judas, né? Mas também aos que agem conforme
esse apóstolo. Né? Todavia, Jesus não felicita aquele que vai entregá-lo. Versículos 18 e 19. Anuncia o escândalo. A palavra escândalo significa pedra de tropeço e é a traição. Este escândalo não abala Jesus, porque Jesus conhece aqueles que ele escolheu. É o que ele declara, né? A eleição não lhes tira, porém, a liberdade de se opor a ele. Judas foi chamado, foi eleito, né? Outras palavras, mas isso não tira dele a liberdade de se opor ao mestre. Aqui, a gente pode até dizer o seguinte, olha, Simão Pedro foi o único que protestou, que não aceitou que Jesus lhe lavasse os pés. Ele falou, como dizer, ele se expôs, ele expôs a sua interpretação meramente superficial do gesto de Jesus, como um tipo de humilhação. Judas recebeu o gesto de Jesus calado. Ele aparentemente aceitou Jesus lhe lavar os pés, mas, na verdade, o próprio Judas não aceitou um Deus ou um Senhor e Mestre que se abaixa e que lava os pés dos discípulos. A rejeição de Judas é uma rejeição radical. Ele nem mesmo se opõe verbalmente. Seu coração já está completamente oposto, né? Ou como o relato começa dizendo, o diabo já tinha seduzido Judas. Ele nem mais, como Pedro, se opõe. Jesus lhe lava os pés e, aparentemente, ele aceita tudo sem nenhum tipo de protesto. Então, o escândalo de Judas, primeiro passo do escândalo da cruz, não contradiz a lógica de Deus. Na Escritura já está escrito, é o Salmo 41, versículo 9. No Salmo 41, versículo 9, já estava prevista essa oposição, que é fruto desse escândalo, né? De não aceitar o Senhor e Mestre que lava os pés, isto é, que se faz escravo na caridade, ou que se faz servo até o dom da própria vida. Então, o Salmo 41, versículo 9 diz: aquele que come do meu pão, isto é, aquele que recebe meu benefício ou meu sustento, levantou contra mim o calcanhar. Ainda hoje há os que comem o pão da mesa do Senhor e traem nos seus irmãos. Acho que esta insistência aqui, na presença de Judas na ceia, é uma maneira também de o Evangelho joanino alertar para esse fato, né? Que estar presente no banquete eucarístico, não é garantia de que se tem parte realmente com Jesus, né? Não é garantia de que aquele que está ali presente tem realmente parte com Jesus. Evidentemente, o natural, o normal, o regular, é que quem se faz presente tem parte com Jesus. Mas pode acontecer a exceção à regra, né? Como aconteceu já na primeira ceia. Já na primeira realização dessa ceia. Então, ali estava um que comeu do pão e que levantou contra Jesus o calcanhar. Mas isso não escandaliza Deus, não contradiz, pelo menos, a lógica de Deus. O evangelista João diz: isso já estava previsto nas Escrituras. Salmo 41, versículo 9.
Então, nos versículos 9 a 20, não, desculpa, 19 a 20, ele diz assim: desde já, antes que aconteça, eu vos digo, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Então, Jesus diz isso desde agora para eles, quando acontecer a hora da traição, para que eles possam continuar acreditando firmemente que eu sou. Eu sou é um desdobramento, uma repetição bastante comum no Evangelho segundo João, só se encontra na boca de Jesus, e esta expressão faz eco ao diálogo de Moisés com Deus na sarça ardente, no capítulo 3º do livro do Êxodo, né? E versículo 14. E aí, então, como é que nós podemos interpretar essa observação de Jesus, né? Eu digo do versículo 19. Né? Como interpretar esta observação? Há quem interprete que a realização da predição da traição provocará, ou provará, melhor, o conhecimento e ser divino de Jesus. Isto é, as pessoas, sabendo que ele já previra isso, entenderão que ele é divino. Isto é, eu sou, né? Porque esse é o nome divino lá no Antigo Testamento. Mas isso ainda é pouco, né? Mas isso ainda é pouco. O sentido é mais amplo do que isso. Quando acontecer, essa expressão aqui, quando acontecer, vou colocar também em destaque, não evoca apenas a hora da cruz de Jesus, mas evoca também a hora da aflição dos fiéis no mundo, depois de Jesus até os dias de hoje, até o momento atual. Por isso, pensando no futuro cheio de conflitos anunciado por Jesus, João recorda a palavra sobre a solidariedade entre o Mestre e os discípulos que ele vai enviar, com o solene duplo. Amém, amém. Jesus proclama: quem recebe aquele que eu envio, recebe. E quem me recebe, recebe. No contexto da paixão de Jesus, João cita diversas vezes palavras semelhantes ao discurso missionário do Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Então, aqui, não somente João está, o Jesus, né, o Jesus joanino está falando do momento, na hora da sua cruz, mas ele também está se referindo à aflição que seguirá os fiéis no mundo depois da sua ida para o Pai, até o momento da sua vinda, da sua vinda gloriosa. Então, sem discutir se João utilizou Mateus, porque Mateus aqui muito recorda isso, 3 aflições, né, no mundo, podemos dizer que ele inseriu o mesmo tema na parte do texto que mais sublinhava a união com Jesus no sofrimento, que é exatamente o momento da paixão e morte de Jesus. O caráter artificial dessas inserções aparece claramente aqui nos versículos 16 e 20 deste capítulo 13, que não tem ligação direta com os temas que precedem e que seguem, mas isso não lhes tira o valor. Os versículos 16, né, eu vos digo, o servo não é maior do que o Senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou, e 20, quem recebe aquele que eu envio, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, estes dois versículos, eles servem para atualizar no contexto da missão da igreja aquilo que acontece a Jesus.
o servo não espere ser tratado de forma melhor do que o seu senhor. O enviado não espere ser tratado de forma melhor do que aquele que o enviou. Isso, quando essas coisas acontecerem, não é para perder o ânimo, é para que acrediteis que eu sou. Acrediteis na divindade de Jesus. É motivo de fé e de esperança. Aí nós temos, por último aqui, nesse episódio do lava-pés e do anúncio da traição, nós temos o acionamento da traição, que é a quarta parte, o acionamento da traição. Capítulo 13, versículos 21 a 30. Dizem o seguinte: dito isso, Jesus ficou interiormente perturbado e testemunhou: amém, amém, eu vos digo, um de vós me entregará. Vejam que até aqui Jesus, os outros discípulos, até aqui não havia uma clara alusão à traição. O que Jesus fez foram insinuações e um discípulo ou outro poderia intuir que ele estava se referindo a um possível traidor, mas nada deixa claro isso. Então, somente o leitor é que sabe que o diabo tinha seduzido Judas, mas os outros personagens que estavam com Jesus à mesa não sabiam disso, não. Essa informação aqui é uma informação privilegiada ao leitor. Ao leitor. Neste caso aqui, o leitor é onisciente. O narrador torna o leitor onisciente de uma coisa que estava se passando no interior de Judas, que era a sedução diabólica. Jesus sabia disso. Ele mostra o tempo todo, aqui em vermelho, que ele está sabendo disso. Mas os outros não sabem. E ele diz essas coisas e certamente os outros não entendem. Então, agora, ele vai dizer abertamente, na quarta parte, né? Quarta e última parte deste episódio, desta parte aqui, desse episódio do lava-pés e do anúncio da traição. Ele diz: dito isso, Jesus ficou interiormente perturbado e testemunhou: amém, amém. Amém, amém, no Evangelho segundo João, é uma expressão utilizada por Jesus quando ele quer que as suas palavras gozem da máxima atenção. É como se ele dissesse: atenção, muita atenção. Né? Então ele diz: amém, amém, eu vos digo, um de vós me entregará. Aí agora sim, os discípulos estão informados de que há um traidor no meio deles. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem estava falando. Sobre o peito de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele que Jesus mais amava. É a primeira vez que a gente ouve falar do discípulo amado, sabia disso? A primeira aparição do discípulo amado na narrativa do Evangelho segundo João é aqui. Até então, ele era uma testemunha, mas que não se apresentava na narrativa, que não aparecia na narrativa. Então, capítulo 13, versículo 23, primeira vez que o discípulo amado aparece na narrativa.
já no livro da glória, depois de toda a vida pública de Jesus. Então, ele aparece na narrativa, mas até então ele era uma testemunha, estava narrando. Então, sobre o peito de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele que Jesus mais amava. Simão Pedro acenou para que perguntasse de quem ele estava falando. O discípulo, então, recostando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem vou dar um bocado passado no molho. Então, Jesus molhou um bocado e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do bocado, Satanás entrou em Judas. Aqui eu quero chamar a atenção. Satanás entrou em Judas. Versículo 27. Diferente do versículo 2, o segundo versículo, diz, ele tinha seduzido, Satanás é o diabo, né? Ele tinha seduzido Judas, mas aqui é como se Judas estivesse já seduzido, mas não possuído. Vamos dizer assim, né? Usando uma expressão mais direta, assim. Já seduzido, mas não possuído. Aqui no versículo 27, entrou em Judas. Jesus então lhe disse: o que tens de fazer, faz logo. Mas nenhum dos presentes entendeu por que ele falou isso. Como Judas guardasse a bolsa, alguns pensavam que Jesus estava dizendo: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. Então, depois de receber o bocado, Judas saiu imediatamente. Era noite. E assim termina o relato do lava-pés e da traição de Judas, ou do anúncio da traição. Era noite. Vejam só, uma observação. Durante toda a vida pública de Jesus, no Evangelho segundo João, não se narra nenhuma atitude do diabo, né? Claro, tem os chefes judeus que querem matar Jesus, que dizem que são filhos de Abraão, e Jesus diz que eles são filhos do diabo, não de Abraão, porque Abraão não ia querer matá-lo, como eles querem matá-lo, né? Mas não há nem exorcismo. No Evangelho segundo João, não há expulsão de demônios. Não sei se todos já prestaram atenção a isso. É diferente dos sinóticos, que falam de expulsão de demônios. O Evangelho segundo João não fala disso. Não fala de demônios. Jesus que exorciza demônios. Então, assim, o diabo, durante toda a vida pública de Jesus, no Evangelho joanino, ele não se apresenta. Vamos dizer assim. E ele vai se apresentar no momento da paixão, na hora de Jesus. É a hora em que ele estará plenamente ativo. Mas é exatamente a hora da sua derrocada. É a hora em que o príncipe no Evangelho joanino, Jesus diz, é a hora em que vem o príncipe deste mundo, né? Que é o diabo, né? E aí, então, ele já começa a agir em Judas Iscariotes. E aqui, quando Jesus fala para ele, olha, depois do bocado, versículo 27, Satanás entrou em Judas, Jesus então lhe disse, esse lhe, né, esse pronome oblíquo, masculino, terceira pessoa, melhor dizendo,
eles podem tanto se referir a Judas quanto a Satanás. Como se Jesus dissesse ao próprio Satanás que entrou em Judas: o que tens a fazer, faze logo. Né? E aí, então, Judas, que é aquele que os discípulos estão vendo, que vai fazer como se diz, aquilo que Jesus está dizendo, certo? Então, aqui nós temos uma maneira como João vai falar, está falando veladamente do agir de Satanás através de Judas. E comentando os versículos aqui, comentando então essa segunda parte, versículos 21 a 22, então assim, depois de ter anunciado a traição, Jesus experimenta a perturbação que todo ser humano experimenta na presença da morte, ainda mais por ser um dos seus discípulos, né, apóstolos, o instrumento dessa morte. Mas também ficou interiormente perturbado. Essa expressão, ela recorda também o episódio de Lázaro, quando ele se perturba interiormente. É a humanidade de Jesus, né? É uma maneira de o narrador dizer ao leitor que Jesus era um ser humano, verdadeiramente humano, com sentimentos humanos, que sofreu como todo ser humano sofre, que experimenta a angústia diante da iminência da morte, mas também diante da traição, né? O sentimento de ter sido traído, de ter confiado em alguém, e esse alguém de ter apunhalado pelas costas. Então, um de vós vai me entregar. Perplexos, os discípulos olham um para o outro. Quem será? Em Marcos e Mateus, eles duvidam de si mesmo. Em Lucas, perguntam por um colega específico. Em João, as perguntas parecem estar presentes, né? Então, eles ficam se olhando. Eles não diz que eles se perguntam, se diz que eles se entreolhavam, né? Olhavam uns para os outros. Não diz que eles ficaram fazendo perguntas. Quem diz que eles ficaram fazendo perguntas são os sinóticos. João diz que eles se entreolhavam. Mas esse olhar-se mutuamente é uma maneira de se perguntar: quem será? De quem será que ele está falando? E quem pergunta verdadeiramente é Simão Pedro. Apenas um, né? Aliás, ele acena ao discípulo amado, e quem pergunta verdadeiramente é o discípulo, aquele que o Senhor mais amava, né? Um dos discípulos, aquele que Jesus amava, seu homem de confiança, está recostado bem pertinho dele, literalmente no regaço, ou no lugar de honra, aquele que Jesus amava. E eu já disse, é a primeira vez que ele aparece na narrativa. Então, Pedro dá-lhe um sinal para que pergunte quem é o traidor. Assim, num contraste dramático, no momento em que a apostasia se encarna em Judas, aparece em cena pela primeira vez o discípulo amado. É o sinal de que estamos agora no momento decisivo da iniciação dos discípulos no mistério de Cristo, conforme o Evangelho de João. Está aí o discípulo perfeitamente iniciado, o discípulo amado, né? Ele pode saber
tudo, ele é capaz de compreender tudo. E para os outros, é o momento de decidir. Um decidirá contra, outros tentarão seguir Jesus. Não vou discutir muito sobre o discípulo a quem o Senhor amava, mas no livro do Côniges, na página 263, há algumas referências, né, com relação ao discípulo amado. São 5 passagens do quarto evangelho que mencionam o discípulo amado. O capítulo 13, versículo 23, que é esta passagem, é a primeira vez que se relata o discípulo amado. O capítulo 19, versículo 26, que diz que o discípulo que ele amava da cruz, né? junto à cruz. Da cruz, né? Capítulo 20, versículo 2, diz que o outro discípulo, o qual Jesus amava, foi ao túmulo, né? Correu mais depressa do que Simão Pedro. O capítulo 21, versículo 7 diz: aquele discípulo que Jesus amava reconhece Jesus ressuscitado lá no lago de Tiberíades. E no capítulo 21, versículo 20, que Pedro vê atrás de si o discípulo que Jesus amava e pergunta: o que será desse? Então, são 5 aparições do discípulo amado no Evangelho segundo João, capítulo 13, 19, 20, e 2 vezes no capítulo 21. Não se sabe quem ele é verdadeiramente, a tradição diz que é o apóstolo João, mas esse é um dado da tradição, que não está apoiado em nenhum dos evangelhos, nem no próprio Evangelho segundo João, mas é um dado da tradição cristã. Discute-se se um daqueles 2 discípulos que estavam com João Batista e que João apresentou a Jesus fosse o discípulo amado. Um deles é André, explicitamente. Mas, pelo que parece, né, na narrativa, pelo que parece, o outro é Filipe, que sempre aparece no Evangelho segundo João ao lado de André. Ambos eram de Betsaida, né? Ambos têm nomes gregos, André e Filipe. Então, na dúvida, talvez o apóstolo João seja mesmo a melhor opção para o discípulo amado. Os versículos 25 a 27, aqui, o discípulo pergunta a Jesus ao pé do ouvido: quem será o traidor? E Jesus responde: aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho, um bocado do pão. É o gesto do anfitrião, viu? No livro de Ruth, no capítulo 2, versículo 14, esse gesto de passar o bocado no molho e entregar ao outro. Pegando a menina lá, a cara da bichinha. Olha, menina, tamanho. Olha a criança. Bebida alcoólica, ó. Tá vendo isso aí? Meu Deus, a criancinha. A criança. Um marmanjo desse, viu? Parece Não consigo. Então, é o gesto do anfitrião. A sedução de Judas por Satanás, que já havia sido apontado no versículo 2, agora virou quase identificação. Quando Jesus fala com Judas, no versículo 27, é como se ele estivesse falando com o próprio Satanás. Jesus lhe disse: o que tens a fazer, faze logo, né? Então, o sentido disso é deixar claro que quem age na traição de Judas é o próprio príncipe deste mundo, ou o próprio chefe deste mundo. É a hora em que Satanás estará ativo na vida de Jesus, né? E aí, nos versículos 27 a 30, Jesus manda Judas executar logo o que pretende fazer, como
nos sinais, Jesus guarda a soberania também no dom da sua vida. Mas os discípulos entendem que Jesus fala em comprar comida ou dar algo aos pobres, porque Judas tomava conta da caixa. O episódio da unção de Betânia, naquele episódio, João alude a isso, né? Que ele roubava até mesmo do que estava dentro da caixa comum, né? Quem se lembra da observação de 12:6 percebe a ironia dessa frase, né? Que é aquela da unção de Betânia, que ele roubava o dinheiro que era posto na caixa. Apesar da confidência feita ao discípulo amado, João mantém a representação sinótica de que os discípulos não sabem quem é o traidor. Então, assim, embora Jesus tenha dito ao discípulo amado, versículo 26, é aquele a quem vou dar um bocado passado no molho, a impressão é que os outros discípulos não escutaram. Viu? A impressão que passa é essa, os outros não escutaram. Ele disse isso para o discípulo amado, é o confidente de Jesus. Uhum. E os outros viram isso, mas eles não entenderam o gesto. Eles pensaram que era uma cordialidade de Jesus com Judas, como um gesto do anfitrião, né? Um gesto de muito respeito. E aí ele sai e eles pensam que Jesus mandou que ele fosse fazer alguma coisa, ou comprar mais alimento, ou então ele fosse dar alguma coisa aos pobres. Quem sabe o que aconteceu é o discípulo a quem Jesus amava. Então, tendo recebido um pedaço de pão, Judas sai rapidamente, e aí João diz, é noite. A concisa menção à noite não apenas tem um efeito dramático, inegável, mas evoca também todo o simbolismo da noite como a hora das trevas. O evangelista Lucas sublinha esta ideia. Esta é a hora do poder das trevas. Lucas 9, 4b. Aliás, desculpa, Lucas capítulo 22. É isso aí. Judas é aquele que age de noite, é aquele que tropeça. João diz que quem caminha de noite tropeça. E Judas, ele sai à noite, ele tropeça. É o que João diz no capítulo 3º, versículo 19, 11, 10, 12, 35. Então, neste sentido, não só o discípulo amado, mas também Judas tem valor simbólico aqui nesta narrativa. Um e outro representam, respectivamente, os filhos da luz e os filhos das trevas. O discípulo a quem Jesus amava estava ali, juntinho dele, que é a luz, no seu regaço. Judas afasta-se e mergulha na treva da noite. Ele é o filho das trevas. E ele é o protótipo, vamos dizer assim, daqueles que são filhos das trevas. A meu ver, a atitude de Judas começa assim. A atitude de Judas é a daqueles que rejeitam radicalmente o mestre que lava os pés dos seus discípulos. Ele é diferente de Simão, porque Simão verbaliza isso. E ao verbalizar, ao protestar, ele demonstra que ele é apenas o ignorante. Só isso. Uhum. E Judas, ao se manter silencioso e deixar que Jesus execute o ato, sem nenhum protesto, demonstra a sua rebeldia radical. Ele nem quer mais entender o gesto, nem quer mais receber uma explicação da parte de Jesus do significado daquilo. Ele está seduzido e ele vai executar o ato. E Jesus sabe disso desde o começo, né? Então, assim, hoje a gente termina esse relato, para daqui a pouco também. Muito profundo, né, Padre?
a gente ir à missa. Exato. Agradeço. Participar. Vamos A ver gente que como é alguma agradece. coisa para... Deixa eu deixar um tempinho só para a gente ver como é que é. Amanhã, né? Sim, amanhã. Como é que Amanhã. você pensou? Eu quero perguntar o seguinte: são quantas pessoas? Tem uma previsão? São muitos, padre, são 50. Ah, é muita gente, né? Padre. É porque eu estava pensando em... Será que se a gente usar um data show não é melhor? Porque distribui mais papel? É melhor. É melhor. Vocês têm algum? Ou devo arranjar Eu tenho, eu posso levar. Pois eu levo meu computador. Tá Aí bom, a gente que é faz, melhor. se a gente for fazer as laudes, a gente faz lá pelo data show, né? Certo. Aí eu vou preparar vamos dizer assim, vou preparar, eu vou fazer umas 2 falas só, né? Porque tem que deixar um Pra momento para missa. as pessoas A missa a rezarem. gente tinha pensado 11 horas, padre. A missa às 11 horas, é? Eu Pois acho que então, das Você tinha 8... pensado diferente. Não, eu estava pensando de 11 para 11h30, não tinha, mas 11 horas tá bom. Não, 11h30 também tá bom. Ó, eu penso assim, a gente vai ter um lanche, vai sim. então a gente coloca um lanche de 10 a 10h30, Uhum. Se for onde a gente né? pensou mesmo, né? De 10 a 10h30, a 10h30 a gente retoma, e eu tenho que ver se não fica muito apertado para a missa, né? E aí depois do Entre lanche, 10h30, outra colocação, não é isso? entre 10h30 e 11h30, o que vocês sugerem que nós façamos? Mais uma fala, né? Ou Seria, no caso, a segunda, quando o senhor falou. eu faço uma segunda fala, né? Aí dou um intervalozinho assim breve para começar a missa. É isso? Tá bom. Tá ótimo. Eu vou fazer em suma assim, vou mandar uma proposta aqui de Mande, viu, pai? programação. Assim, 8 horas a gente faz as laudes, né? Aí Ótimo. as laudes devem durar de 15 a 20 minutos. 20 minutos, exatamente. Aí, vamos dizer assim, pelas 8h30 até às 9, mais ou menos, a gente faz, até às 9h15, mais ou menos, a gente faz uma primeira colocação. fala. E aí a gente deixa um momento para meditação, até às 10, que é o lanche, né? E depois das 10 a gente faz aquilo que a gente tinha dito. Uma segunda colocação, um breve momento e a missa. Tá ótimo. O tema que me foi proposto foi Alegrai-vos e exultai, né? Foi, pai. Essa aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Isso, pai. Exaltação. Aí eu vou, claro que não dá tempo de fazer uma exposição pormenorizada. Exatamente. Eu vou enfatizar pontos, né? Ideias. Tá certo, pai. Excelente. Aí depois me manda a localização do sítio para eu acertar o tempo. Tá bom, pai. Manda já, viu? E às 8 horas a gente se encontra lá. A gente vai pegar o pessoal lá no centro, a gente marcou de sair pontualmente de lá 7h30, para poder 8 horas a gente já tá lá, viu? Quem chegou, chegou. Quem não chegou, viu? Tá bom? Certo, tudo bem. Eu já moro Muita gente vai direto. no Muita Roma. gente vai direto. Tem alguns que vão direto, sabe, Fábio? Que já estão para ir para esse lado, aí vão direto, viu? Certo. Aí tem um pessoal esperando lá, o pessoal que é da equipe de coordenação do sítio, né? Isso vai fazer um acolhimento, receber, viu? Tá bom? Ótimo, tá ótimo. Obrigado. Nós que agradecemos, hein, Beatriz? Estamos felizes. A gente fica tudo só esperando. Feliz tarde de sábado para todos nós. Amém. Amém, Pai. Amém. Vamos rezar a Ave Maria, né? Ave Maria, Vamos. cheia de Cheia de graça, graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós vós entre as mulheres. Bendito Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.
Em nome do Pai, e do Filho, Pai, e do do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, até Até amanhã, amanhã. Pai. Muito obrigada Ótimo. mesmo. Viu? Ei, Ah, Aldeci, eu não estava sabendo, não. É para mim também? É para a turma dos adultos, a catequese com adultos, viu? Ah, sim. Os adultos que estão fazendo na caminhada, viu? Ah, não é para Tá os bom? catequistas, não. Tá bom. Não, depois nós vamos ter nosso momento para os catequistas, viu? Porque a turma é grande, aí não dava para a gente chamar os catequistas, mas eles não iam ficar demais. Eu sei, estou vendo Então, aí eles comprometer a 50. qualidade. Não, estão Sim. mais, é porque tem alguns que não vão poder ir. Nós estamos com a turma, Pois mas é. Beatriz, todos os 70, né? Glória a Deus, né? Graças a Glória Deus. a Deus. São É, duas Um abraço, querida. então, a gente Saudade. dividiu, viu? Tá. Saudade. Um abraço. Outro. Tchau. Tchau. Tchau, pai. Tchau. Tchau, padre. Obrigada. obrigado.